direita, nem para a esquerda, mas estarmos no centro da tua vontade. Nos habilita, nos dá graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Por isso, sentar, vamos lá começar sem delongas. 11ª lição, pecado de livre-arbítrio. Hoje o tema é rebelião contra as autoridades. Pecado de insubordinação. Já de cara, o Roberto Quilo me perguntou, isso é só para dentro da igreja? Vamos ver se é só para dentro da igreja? Vamos ver se é só para dentro do corpo da igreja. Caiu um trem aí. Vamos lá. Para nós respondermos esse questionamento que eu já introduzi, o texto de abertura já começa a responder. Romanos capítulo 13, verso 1. O apóstolo Paulo, nova aliança, aqui não estamos nem no escopo da lei, nós estamos aqui na nova aliança, e ele vai começar a responder essa questão. Até onde vai nossa subordinação, submissão, não é? Vamos ler? Romanos 13, 1. Vamos lá, igreja. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Já tem uma resposta aqui. Todos os homens estão debaixo de autoridade e toda autoridade é instituída por Deus. Ponto. Sei que vocês vão questionar aí, se a autoridade for corrupta, um monte de coisa. Não está se falando de que a autoridade pertence ao homem, mas que os homens estão dentro daquilo que Deus instituiu. Foi Deus que criou essa ordem no mundo criado. Todos estão debaixo de autoridade. Vamos avançar devagarinho, você vai ter compreensão. Vamos lá? Avança para mim, por favor. Nesta lição veremos quais são as consequências da rebelião contra as autoridades constituídas. Como já estudamos antes, o reino de Deus é fundamentado em autoridade e submissão, estabelecidos pelo próprio Deus em sua monarquia teocrática. Deus é rei e ele estabeleceu essa noção de autoridade e submissão. Mesmo após a primeira rebelião no céu, encabeçado pelo querubim que se tornou Satanás, e sua expulsão, entre os anjos, ainda há noção de hierarquia. No entanto, os homens têm maior dificuldade em relação a submeter-se a outro homem, por causa da deformidade do pecado inerente que inflama o ego e faz o indivíduo desconsiderar a investidura da autoridade. Coloquei aqui na imagem de abertura um filho batendo boca com a mãe. Já começa que aqui tem um exemplo clássico, né? Da autoridade paternal, da autoridade de pais para filho. Filho tem que reconhecer a autoridade dos pais. Amém? Então, em tudo que Deus criou, existe autoridade e submissão. Quem está debaixo de ordem, quem dá ordem. Isso é básico no reino de Deus. É básico no reino dos homens. Vamos devagarinho, avança aí para mim. Só um, né? Continuação do texto de abertura. Romanos 13, 2. Leiam, por favor, porque a voz de vocês não está mais cansada que a minha, que preguei a semana toda. Então, por favor, fale em voz alta, tá bom? Vamos lá? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Pensa, quem se opõe à autoridade não está resistindo àquela autoridade, está resistindo ao próprio Deus.
Autoridade não é uma coisa pessoal. Está bravo que o pastor está com rinite. Atacado de rinite hoje. Está ruim, está difícil aqui. O pastor Acélio dava um exemplo muito interessante para ensinar esse tópico da autoridade e submissão. A autoridade não é pessoal. Você obedece por causa da investidura e não por causa da pessoa. Ele falava sobre um guarda de trânsito, para ilustrar, né? Um guarda de trânsito bem magrinho. Pensa num guarda de trânsito bem magrinho, esquálido quase. Vestido lá com a fardinha dele, baixinho e magrinho. Antes, deixa eu completar. Não, já saí de casa assim. Eu vou tirar, mas já saí de casa assim. Eu hoje acordei assim. O que é? Ah, um lencinho. Obrigado. Tá brabo hoje. Conseguiram imaginar o guarda de trânsito magrinho, franzino e baixinho? Muito bem. Agora imagina uma via bem agitada aí de trânsito. Uma via bem agitada com ônibus, com caminhões, com carros. Quando esse guarda de trânsito magrinho e baixinho, feinho, pode ser até feinho, irmão, desprovido de beleza, ele vai para frente do trânsito e estende a mão assim e toca um apito, os carros vão parar ou vão passar por cima dele? Pode ser uma carreta de não sei quantos eixos. Não vai ter que parar? Independe se ele é uma boa pessoa, independe se ele é mau caráter, independe se ele é bonito ou feio, ou forte ou fraco, as pessoas param não por causa da pessoa em si, mas daquilo que está sobre ele. A investidura dele é de autoridade. Ele tem autoridade para punir, para prender, para fazer um monte de coisa. Para punir a transgressão. Então, a autoridade não é pessoal. Quem está investido de autoridade recebeu delegação para isso. Todo mundo entendeu esse exemplo? A autoridade não é pessoal. Então, a gente não obedece por causa da pessoa. A gente obedece por causa da investidura, daquilo que está sobre ela. Pegaram o princípio? Isso é um princípio. Então, quem resiste a isso está resistindo ao próprio Deus. Não está resistindo a homens. Então o texto diz, verso 3, vamos lá? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Amém? Se Deus não desse aos homens noção de autoridade e submissão, viraria um caos, irmãos. Imagina um mundo sem leis. Imagina um mundo sem regras. Pessoas iam matar outras indiscriminadamente. Pessoas iam fazer violência umas às outras indiscriminadamente. Pessoas iam roubar umas às outras indiscriminadamente. Deus dá a noção ao homem de leis, autoridade, submissão, punição. Então, mesmo com todas as distorções humanas, as autoridades constituídas preservam uma certa ordem sobre o caos, sobre a humanidade. Então, as legislações, por exemplo, nossa legislação, ela serve para quê? Para que não vire uma barbárie, uma bagunça. Nós obedecemos. Se você está dentro da lei humana, lei dos homens, lei brasileira, você está protegido de certa forma, de qualquer penalidade. Se você transgride algum artigo da lei, você não tem que temer? Tem que temer, porque existe lei para organizar a bagunça. Transgrediu lei, você teme. Amém? Hoje, meus irmãos, vão ficar assoando o nariz. Mas como não esquecer esse nariz meu aqui?
Oi? Deixa de ser ridículo. Depois de velho, falar bobagem. Vamos lá, avança para mim aí. Tá saindo catarro verde não, cara. É só a corizinha. É coriza. Ele me tira do eixo, pô. Deus endossa e honra os seus investidos. Quando Deus quis resgatar seu povo Israel do Egito, chamou e investiu o relutante Moisés, que argumentou que não seria reconhecido como autoridade. Está lá em Êxodo 3, 22. Moisés não se achava nenhuma autoridade. Foi Deus que quis que ele levantasse Moisés como autoridade. Depois dos sinais executados, Moisés e seu irmão Arão se tornaram reconhecidamente os líderes de Israel, enviados por Deus. Contudo, depois de libertos, depois que saíram do Egito, alguns dentre os chefes das famílias resolveram que eles também tinham direito de serem os cabeças do povo e se insurgiram contra Moisés e Arão. Isso foi o grande erro dessa turma. Moisés não pediu para ser líder, Arão não pediu para ser sacerdote. Foi Deus que quis. Aí, quem não entende isso, vira rebelde. Porque quer ter a mesma função, a mesma prerrogativa, o mesmo direito. Isso não funciona assim. Então, vamos ver aqui 2 exemplos de rebelião. Esse é o primeiro momento aqui. É a mesma rebelião em 2 tempos. Corá, vamos ler juntos? Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, então da mesma tribo de Arão e Moisés. Tomou consigo a Datã, a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então, o que eles fizeram, esses 3 cidadãos aí? Corá, Datã e Abirão, fizeram o quê? Arranjaram mais quantos? Mais 250. Para que essa comitiva enorme de líderes? Para confrontar Moisés e Arão. O rebelde normalmente não vai sozinho. Quando o rebelde quer fazer sua rebelião, ele leva muitos juntos, não é? Para fazer corpo, para fazer pressão. E aí juntou essa galera toda e foram até Moisés. Verso 3 aqui, vamos ler? E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, está com exclamação, chega da tua liderança. Rebelde é burro. Basta, pois que, olha o argumento, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. Todos nós somos iguais. Amém nada. Esse é o argumento do rebelde. Amém. De fato, somos todos iguais. Todos filhos de Deus, todos pecadores. Nesse sentido, somos iguais. Mas ignorar a função ou a investidura é estupidez. Igual todos somos, mas Deus separa uns e coloca em investidura de autoridade para guiar os outros. Quem ignora isso, com a prerrogativa que todo mundo é igual, está dizendo: eu desprezo a unção ou a investidura que Deus te deu. Eu também sou. Eu também sou. E quando diz isso, sem ser, se fosse também, não estaria reivindicando. Quando a pessoa reivindica, é porque ela quer ser igual. Esse é o grande problema. Pois é, um princípio carnal, né? Não um princípio espiritual. Apesar de dizer que toda a congregação é santa, nem todos foram chamados para a função de liderança. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. A argumentação dele é bem espiritual, né?
Nós somos todos santos. Somos iguais diante dos olhos de Deus. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Eles não se exaltaram sobre a congregação do Senhor. Deus os colocou sobre a congregação do Senhor. Não foram eles que pediram nada. Moisés tentou de toda maneira sair fora dessa. Eu sou gago, sou pesado de língua. Eu não sei falar. Ele não queria nada disso, não. Avança aí para mim. Verso 4, vamos lá. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todos o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, pondo fogo nele amanhã. Sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Uma das coisas que eu, como líder, admiro aqui nessa atitude de Moisés, é que quando ele foi confrontado pelos rebeldes, ele não bateu boca. Ele não se insurgiu. Não, que isso, eu sou o líder. Ele caiu com o seu rosto em si. Ele ficou triste. Ele se entristeceu. Eu não esperava aquele bote. Mas, de qualquer maneira, ele não se arrogou. Ele não se ensoberbeceu. Ele falou: Deus é que sabe. Sabe quem vai decidir isso aqui que vocês estão querendo resolver? Deus. Sou eu, não. É Deus. Vamos ver. Vamos ver quem Deus legitima. Se ele bota o incenso no seu incensário, vamos ver. Humildade. Avança aí para mim. Eu tive que editar o texto, que é muito longo. Se você ler na sua devocional em casa, uns 50, 60 versículos. Fica muito longo para contar todo o detalhe. Então vamos editar aqui, porque a aula tem bastante texto. Vamos lá? Então disse Moisés: nisto reconhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Eu não estou fazendo isso pela minha vontade. Não é a liderança de Moisés. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Agora Moisés está falando a prova, a fazer uma prova ali. Se esses homens não têm culpa, e vão morrer na idade deles normal. Mas se Deus matar eles aqui agora, vocês vão ver que eles estão errados. É essa a prova. É forte. Foi rebelião. Rebelião é coisa de Satanás. Não é rebelião no céu, não foi coisa de Satanás? Com os anjos? Todo que se rebela contra a autoridade é semelhante a Satanás. Acabou. Rebelião é coisa que mata. Rebelião mata. Então olha só que coisa interessante. Vamos ver o texto. Verso 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, alguma coisa que ninguém nunca viu, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Não falaram, desprezaram a mim. Não é nada pessoal. Desprezaram foi o Senhor. Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, essas palavras, o que aconteceu na hora, irmãos? A terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, com a família toda, com também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Na hora que o Moisés falou isso, o chão tremeu, a terra abriu e desceram todos eles vivos para dentro da terra. Radical, forte, tremendo, né? Mas Deus estava nesse negócio, foi Deus que fez isso. Para criar temor nos demais. Era uma rebelião. Amém? Avança aí para mim. Aqui tem um pequeno videozinho. Hoje em dia, com esse negócio de IA, fazem muitos vídeos bíblicos agora com excelência, né?
que tem um aqui de um minutinho só, ilustra o que aconteceu. Vai lá, solta aí. Foi só isso. Rapidinho, viu? 50 segundos. Mas ilustrou, não ilustrou? Sabe o que aconteceu na sequência? Aquele fogo que os camaradas estavam com incensário, os outros rebeldes, líderes. Morreram todos queimados na hora. E Deus lançou uma praga no meio do povo, porque a rebelião é contagiante. Deus lançou uma praga no meio do povo e naquela ocasião morreram 14.700 judeus. Não foi só Datã, Coreia, Abirão e sua família. Não foram só os 250, mas morreram 14.700 mais. Contaminados. Está lá em Números 16, 49. Rebelião é coisa seríssima para Deus. Muito séria. Começando a levar o povo para tomar posse da terra prometida, imagina, ia destruir tudo. Destruir o propósito todo. O fato de Deus santificar cada um do seu povo, todos são santos, não anula a investidura de autoridade, que ele encarrega a liderança escolhida. É ele que escolheu. Ainda que Deus tenha honrado seus líderes, executado os opositores, rebeldes, o Senhor resolveu provar que a autoridade da família de Arão, no serviço sacerdotal, era exclusiva. Deus não separou a família de Arão? Separou. Daquela mortandade toda, dos que desceram vivos para baixo da terra, ainda assim, para tirar toda a sombra de dúvida de que Deus havia escolhido Arão, Deus vai fazer uma prova das varas. Já leram isso alguma vez na vida, né? A vara de Arão brotou. Como é que vai provar que Deus escolheu só Arão, da tribo de Levi? Foi pego aquelas varas, um bordão, um cajado de madeira. Um cajado é uma árvore morta, não é? É um pau seco, sem vida. É um galho, uma árvore morta, um cajado, um bordão. Pegaram um bordão de cada tribo, e pegaram a de Levi com o nome de Arão. E puseram na tenda da congregação. No dia seguinte, quando foram ver, qual era a única árvore morta que estava com fruto? A de Arão. Milagre de Deus. Uma coisa morta não dá fruto. Não era verde. Deus fez brotar naquele bastão de madeira morto, flores e fruto. Para provar claramente que só escolheu Arão e a família de Arão. Deus sempre vai honrar e legitimar aquele que escolheu. Amém? Isso que aconteceu. Avança aí para mim. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões. São as varas. Uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Ainda estava no coração do povo, depois daquilo tudo,
Por que que ele é escolhido para ser líder e não nós? Mesmo assim, o povo murmurava na mente. Deus lê corações. Vou acabar com a murmuração. Vou provar quem eu escolhi. Amém? Aí faz o milagre. Avança aí para mim. Aqui é a vara de Arão, ó, com flores e amêndoas, brotada de um dia para o outro. Para provar, por esse milagre, que ele escolheu Arão. Não escolheu as outras tribos. Amém? Está claro aqui, irmão, nessa ilustração? Está na sua folhinha, eu destaquei ali, no livro de Hebreus fala que na questão do sacerdócio levítico, não é um homem que escolhe isso. Ninguém se vocaciona para ser sacerdote. É Deus que escolhe o sacerdócio. Hebreus capítulo 5, verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Não foi ele que se arvorou aquele ser sacerdote. Deus o chamou. Ponto. Aceita que dói menos. Precisa morrer um monte de gente. A rebelião é não aceitar o que Deus determinou. Simples assim. Só que a ofensa não vai para a pessoa, vai para Deus, direto. Deus toma com ofensa para ele. Avança para mim aí, vamos lá? Princípio de autoridade e submissão do reino. Deus Pai, sendo sustentador de tudo o que existe, tanto no céu entre os anjos, como na terra dos homens, determinou os princípios de governança e ordem. Todos os seres criados lhe devem submissão absoluta. No tempo em que o Senhor Jesus esteve entre os homens, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência aos pais terrenos. Jesus, como criança, obedecia José e Maria? Obedecia. Porque se ele não obedecesse, ele estaria pecando. E aí teria pecado no currículo dele, que ele não teve jamais. Jesus obedecia a Maria e a José. Isso é o princípio de autoridade e submissão. Amém? E obedecia ao próprio Deus, né? Obedecia principalmente o Pai Celestial. Amém? Mesmo sendo filho de Deus, obedecia. O que está escrito em Hebreus 5:8. Vamos ler aqui? E embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Me ocorreu aqui, até agora aqui no Espírito uma coisa que eu não tinha pensado antes. Por que Jesus aprendeu a obedecer? Ele está encarnado, virou homem, né? Mas mesmo assim, né? Por que teve que aprender? Ele como Deus também, ele não é Deus também? Ele é Deus feito homem. Ele é o Logos da vida, é o Logos Oé, que estava no co-criador do universo. Por que teve que aprender a obediência? Porque enquanto ele, co-criador do universo, ele não precisava se submeter a ordens. Se humilhou na forma de homem, teve que aprender. Uma coisa é ele como Logos, co-criador, Deus com o Pai. Outra coisa é ele nessa nova condição. Ele não tinha experiência de ficar debaixo de obediência. Não é? Sujeição, ordens. Ele obedeceu ao Pai. Mas aqui agora ele está obedecendo até Maria e José, duas criaturas. Tem que dar o exemplo para toda a humanidade. Imagina que para ele, antes, criador de todos os seres humanos, com o Pai, ele está numa condição de autoridade. Agora ele aqui na terra, como homem, ele fica debaixo de ordem de mãe e pai. Para ele era diferente isso. Era um rebaixamento muito grande, né? Quem antes era todo poderoso e agora está ali submisso. Para ele teve que aprender a obediência. Ele não nasceu sabendo não, como servo, como um escravo. Pelas coisas que sofreu. Vamos ler o verso 9? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Obediência está no cerne da questão, até na salvação. A autoridade e submissão é tudo. Tudo. O reino funciona com a autoridade e submissão. Os anjos reconhecem a autoridade e submissão. Os homens que são rebeldes.
Os homens são mais rebeldes do que até os anjos. Por causa da natureza caída. Por causa do pecado na carne. Avança aí para mim. Isso vai ser abordado mais à frente. Que anjo reconhece a autoridade, homem não. Infelizmente, né? Um centurião romano, sendo subordinado, compreendeu que Jesus operava o seu poder baseado em sua autoridade. E na submissão também. Jesus era submisso ao Pai, tinha toda a autoridade. Como é que um romano conseguiu entender isso? Porque ele também era sujeito à autoridade. Quem serviu o quartel aqui? Os homens. Agora as mulheres também estão servindo, né? Desde o ano passado, eu acho que foi o ano passado, que abriu serviço militar para as mulheres. Sabiam disso? Abriu. Não, tinha oficial. Mas eu acho que agora tem soldado. Não tem soldada não no Brasil? Abriu agora. É, uma nova modalidade que não tinha. Tinha só oficiais. Quem serviu no quartel aprendeu melhor o que é autoridade da submissão. E o que acontece quando você se subordina. Não é? Tem penalidade. Aí você é obrigado a obedecer. Ninguém obedece porque acha bonito. Obedece porque é obrigado. Se não fizer, sanções, cadeia, prisão e outras coisas mais, né? É simples assim. Mas acaba entendendo um pouco melhor o que é obediência, né? A autoridade. Jesus, tendo entrado Jesus em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. O que é um centurião? O nome ali já tem uma dica. Centúria. Um oficial que comanda 100 homens. Ele era comandante de 100. É uma centúria. Centúria era um agrupamento de 100 soldados. E ele era sobre esses 100 soldados. Por isso ele era um centurião. Apresentou-se um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse romano, centurião romano. Melhor do que de muitos. Ele entendia como é que o negócio funcionava e ele tinha uma humildade, uma fé, uma confiança incrível. Qualquer um que ouvisse de Jesus: eu vou lá na sua casa. Vem sim, Senhor, vamos lá comigo. Ele não sou digno de que tu vá na minha casa. Manda uma palavra, pela sua ordem a coisa vai acontecer. Muita fé, muita fé. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ele entende que ordens, para quem está debaixo de submissão, são cumpridas. Ele aplica isso no mundo espiritual, a respeito de Jesus. Basta só dar uma ordem, e meu servo lá na minha casa vai ficar curado. Que é bacana também, porque a gente sabe, né, que às vezes não temos chance de estar sobre o doente para curar lá pessoalmente, impor as mãos sobre a pessoa doente. Mas isso não impede que uma palavra de ordem seja liberada sobre ele. Orações podem ser liberadas à distância. E o poder é o mesmo, desde que haja fé e concordância com o céu, né? Avança para mim. Vamos ler, igreja. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Exaltou a fé daquele soldado romano, que não sei se era prosélito judeu, se já ia na sinagoga, mas que ele tinha fé em Jesus, tinha, muita. Muita. É um homem que sabia que a coisa ia acontecer. Meu servo será curado. Basta eu falar. Ele sabia o que ia acontecer. Verso 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, estão morando em lugares à mesa. Esse camarada era eleito. Ele vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Esse cidadão era eleito no reino dos céus.
Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Filhos do reino aqui está tipificando a nação de Israel, que eram originalmente filhos do reino, né? Mas alguns ali de judeus foram rejeitados, lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gentio romano entrando no reino eleito, judeu que deveria ser eleito sendo jogado no lago de fogo e enxofre. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua confiança, tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado da enfermidade, da paralisia, de tudo. Milagre extraordinário, né? Baseado em autoridade e submissão. Alguém que entendeu que quem manda, não é como diz aí o ditado popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Avança para mim aí. Os maiores opositores de Jesus foram justamente aqueles que detinham alguma autoridade. Líderes religiosos de Israel. Eles várias vezes questionaram a autoridade de Jesus. Os líderes religiosos, né, os sacerdotes, os escribas, eles tinham alguma autoridade. Mas vendo o Filho de Deus operar, eles questionavam Jesus. Vamos ler aqui Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Avança aí para mim, por favor. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus, quando era coado, ele botava o outro na berlinda. Jesus nunca ficava coado. Ah, é. Mandava uma pergunta para ele, rebatia no peito e mandava a pergunta de volta. Entortava todo mundo. Mandava de volta. E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então respondeu Jesus: não sabemos. E ele lhes, porém, por sua vez: nem eu vos digo que autoridade faça essas coisas. Calou a boca deles. Ele veio em cima, né? Questionar. Jesus colocou de uma maneira tão sábia que eles ficaram sem ter como responder e se complicar. Não sabemos. Também não vou falar. Pronto. Qual é a base da minha autoridade? Vocês não me responderam o que eu queria ouvir, também não vou responder o que vocês querem ouvir. Mas que Jesus era questionado, era. Avança para mim. Tá bravo? Tem aquela aguinha aqui? Tem, né? Por favor, hoje veio 2. Ou pelo menos uma boa parte, né? Não sei se toda Israel, mas uma boa parte creram em João Batista. João Batista foi um profeta especial, porque faziam 400 anos que Deus não levantava nenhum profeta. João Batista era uma novidade, não é? Não era uma coisa comum, ele era uma novidade. E foi reconhecido. Até esses camaradas que estavam endurecendo sabiam. O povo reconhece que ele é profeta. Eles falaram isso. Então, mesmo que eles mesmo no íntimo não se submetessem, eles não podiam dizer assim: João Batista não era um profeta. Eles não podiam falar isso. Sim, muitos de Israel que reconheciam. Não é? Talvez uma grande parte do povo. Mas eles que eram autoridade estavam endurecidos. Porque era difícil para eles reconhecer. Eles estavam no templo. O outro estava no meio do campo. Era um camponês, no deserto. Por que ele também é autoridade? Entendeu? Quem levantou ele como autoridade? Mas o povo reconhecia ele como autoridade. João Batista.
Os apóstolos de Jesus haviam recebido a autoridade delegada no nome do Senhor para efetuar milagres e expulsar demônios. Está lá as referências. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos foram presos e confrontados pelos líderes religiosos dos judeus, que lhes ordenaram que não pregassem em nome de Jesus. Nós estamos aqui estudando a autoridade de submissão, certo? Deus que estabelece os líderes e as autoridades. Nesse caso aqui, os apóstolos de Jesus, depois da ressurreição, foram confrontados por líderes religiosos de Israel, a quem, entre aspas, eles deviam o quê? Obediência, submissão. Não foi Deus que instituiu os líderes de Israel? Foi. Então estão debaixo da direção deles. Só que agora vai haver um confronto. Estão obrigando os apóstolos a parar de falar em nome de Jesus. Neste quesito, nós temos que compreender isso aqui, tá bom? Nesse quesito, tem que desobedecer. Por que tem que desobedecer? Porque fazer a vontade de Deus, de modo geral, é obediência a todas as autoridades. Mas negar o nome de Jesus é perda da própria salvação. Não pode negar o nome de Jesus. Então, até onde vai a minha obediência a todas as autoridades constituídas? Desde que não me faça abjurar de Jesus. Se for abjurar de Jesus, eu faço uma desobediência civil. Que era o que a maioria da igreja fazia no primeiro século, segundo século. Os imperadores chamavam o povo para negar Jesus publicamente, e ele dizia, isso eu não posso fazer. Isso eu não vou fazer. Isso é uma desobediência às autoridades constituídas. Porém, é um momento crucial. É como a desobediência dos amigos de Daniel, né? Diante da estátua. Foi uma ordem, um decreto do rei. Todo mundo tem que se dobrar. Isso aí eu não vou fazer. Agora está em questão aí honrar ou não honrar o nosso Deus. Isso é o único ponto em que nós desobedecemos. Todo mundo entendeu? Aí não dá. Não, e fazer negar adorando estátua? Idolatrar? Não dá. Não dá. É o que vai acontecer também no final. Porque da besta, a segunda besta, vai mandar colocar a marca em todo mundo. É uma ordem, um decreto mundial. E aí você vai aceitar porque ele é autoridade? Com a perda da sua salvação? Não, aí não. Mas é um decreto mundial. Então, me mata. Me mata porque eu não vou botar. Diga, varão. É quase uma cláusula de exceção. Desde que você não negue o Senhor. Você não pode. O princípio básico, né? É um princípio básico. Você não pode negar a Deus e a Jesus. Seu testemunho com o Senhor, aí não tem como. Por exemplo, leis humanas. Vamos estabelecer uma lei progressista aí dessa esquerdista, que todo pastor evangélico vai ter que celebrar casamento homossexual. Eu sou desobediente civil nesse momento. Não interessa que a lei seja vigente nesse caso. Porque eu não vou botar minha mão sobre dois homens. De maneira nenhuma. Quando chega a confrontar esse nível, a sua fé e obediência a Deus, aí você pode desobedecer. Agora, no demais, no geral, você tem que ficar submisso à lei do seu país, à lei das autoridades. Claro, irmãos. Você não pode ser um criminoso, um transgressor, né? Um fora da lei. Você está debaixo de lei. Desde que ela não infrinja o seu testemunho com Cristo. Todo mundo entendeu? Ordem legal não se cumpre, mas quando o ilegal se torna legal? Quando as leis se corrompem. Sim, mas às vezes a lei ela vai acima dos princípios de Cristo. Estou falando humana mesmo. A lei humana pode ir acima dos princípios de Cristo. Mandar fechar a igreja, por exemplo. E vai ser lei legal, passada em cartório e tudo mais. É uma lei legal, porém contrária à vontade de Deus.
Eu estou falando que a igreja primitiva viveu isso, irmãos. Os imperadores decretavam o cristianismo ilegal. Ilegal. Então, todo cristão era proscrito, era fora da lei. Era desobediente civil, mas não tinha jeito. Porque a lei humana tinha decretado que o cristianismo não podia existir. Nessa hora você tem que transgredir. Certo? Todo mundo entendeu? Não é transgredir qualquer lei, tá? Debaixo de todas as leis nós estamos. Nós lemos o texto anterior? Volta aqui para mim. Atos 29. Qual foi a resposta dos apóstolos quando mandaram parar de falar em nome de Jesus? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. E levaram um monte de chicotada nas costas. Cada um dos apóstolos levou chicotada nas costas. E saíram felizes da vida por ter sofrido por amor a Jesus. Já há casos no mundo sobre isso. Se posicionar. Exatamente o que eu falei. Se a lei me obrigar a casar 2 homens, eu não vou fazer. E acabou. A homofobia está crescendo, né? No sentido da lei, as leis estão descriminalizando e criminalizando quem é contra o comportamento deles. Então pode acontecer de ouvir sanções, você responder em tribunal, você ser processado, responder um processo civil. E a gente vai fazer o quê? Nós não somos, mas nesse caso, né, nesse caso específico que você está falando, só se nós formos confrontar a nossa fé. É diferente você ir para dentro de um shopping cheio de gay e falar: Deus vai te matar, você está condenado para o lago de fogo. Aí é você que está provocando o confronto. É diferente. Aí vai ter um monte de câmera filmando você, e vai vir, aí já tem leis protegendo eles, você vai responder a processo penal. Eu falei, eu já entendi, você também já me entendeu. Desde que seja eu confrontado. É diferente do que você ir confrontá-los. Se você for confrontá-los, só se Deus mandar. É diferente. Avança aí para mim. Para toda a igreja cristã primitiva, a ordem de Deus era para se submeter às autoridades constituídas. Governadores, prefeitos, líderes mundanos. Sem rebelião. Pagando impostos e orando por todos os magistrados. Irmãos, cristão não se rebela contra as autoridades constituídas. Mostra na Bíblia. Para pensar. O cristianismo nasceu e floresceu debaixo de um império opressor, o Império Romano. Os Césares, vários deles. Aonde que há exemplo na Bíblia e na história da igreja, que porque eles eram tiranos, cruéis, os cristãos pegaram em armas e se levantaram contra o império? Aonde na história da igreja? Não pega em armas e se levanta contra o império. Estava falando ontem com um pastor, meu cunhado. Fomos no aniversário do nosso sobrinho neto. Já tem sobrinho neto, irmão. Fomos no aniversário do sobrinho neto, garoto de 2 anos. E aí, conversando com meu cunhado, falando sobre isso, né? Nós estamos vendo essa pressão política aí sobre o Bolsonaro e tudo mais, sobre os líderes da direita. Eu falei assim com ele, assim, eu conheço a frase. Nós precisamos ter consciência política. Saber o que está acontecendo, amém? Mas nós não podemos ser ativistas políticos. Há uma grande diferença em você ter consciência do que está acontecendo, achar injusto, e se tornar um direitista radical, panfletário. Aí você está fazendo política. Aonde que os apóstolos fizeram política? Qual dos apóstolos fez política?
Estavam debaixo do império opressor romano, que faziam leis injustas, que faziam um monte de coisa errada, que matavam os cristãos. Mas aonde você vê exemplo da liderança cristã fazendo panfletagem política, querendo revolucionar, né? Ir para as praças fazer comício. Aonde que você vê isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Nem na Bíblia, nem na história do cristianismo. Uma coisa é você ter consciência política. Está ruim para todo o brasileiro, está ruim. O que você faz? Ora. Mandou orar. Não mandou pegar bandeiras e ir para a praça protestar. Aí é ativismo político. Entenderam a diferença, querido? Todo mundo entendeu? Você pode dizer um amém aí? Cuidado. Nosso papel é pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. Não pregar princípio de direita e esquerda, isso aí é política. Não somos chamados para isso. Amém, povo santo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, vamos lá? Eu quero que vocês leiam o que está escrito. O que normatiza nosso comportamento na terra é a palavra, certo? O que a palavra neotestamentária para a igreja nos ensina? Vamos lá? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de quê? Súplica. O que é súplica? Pedir a Deus, né? Súplica, orações. Intercessão é a favor do terceiro. E ações de graças em favor de todos os homens. Então, até aqui nós já fazemos, oramos por quem está doente, oramos por todos os homens. Mas, no coração de Paulo, que está escrevendo ao pastor Timóteo, ele não está falando só de orar pelos gentios. Ele está falando especificamente sobre o quê? Vamos lá? Agora, olha só como é que ele especifica aqui, ó. Vamos lá? Em favor dos reis. Quem era o rei no tempo de Paulo? As autoridades romanas. O César. Paulo morreu, se eu não me engano, sob Nero. Sob o comando, quem estava no comando do Império Romano era Nero. Um dos piores facínoras da história. Entrou para a história como um dos piores facínoras. Matou a própria família, matou a esposa, matou filhos. O cara era uma coisa horrorosa, um diabo na terra. Mas era um imperador. Era um imperador. Aí Paulo, tendo esse imperador fascínora no comando, diz aos cristãos, orem pelos reis. Orem pelos reis. Quantos entenderam? Orem pelos reis e todos que se acham investidos de autoridade. Os governadores romanos, os prefeitos romanos, a corja toda, por bom, sendo eles bons ou maus, orem por eles. Soldados romanos que muitas vezes afligiam os cristãos, orem por eles. Estão investindo, os soldados têm autoridade delegada, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora vamos lá, Paulo conclui. Mas é injusto orar pelo Império Romano. Mas é injusto orar por Nero. Mas é injusto orar pelo governador romano. Não é injusto não. Isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós somos a contramão de tudo. Quando oprimidos, não oprimimos. É como Jesus, né? Quando insultado, não devolvemos insulto. Somos chamados para ser a contramão, diferentão, irmãos. Cristianismo adaptado às filosofias humanas é distorcido. Nós somos chamados para ser tudo diferente. Tudo ao contrário. Antagônicos, anacrônicos, tudo ao contrário. O mundo faz de uma forma, nós fazemos de outra. Todos estão entendendo? Essa aula é muito oportuna, porque tem crente praticando política, tem crente se elegendo na política. Mas Deus deixou José ser eleito. Foi Deus que botou ele lá, não foi homem, não. Não usa José como pretexto para você se candidatar a vereador. Isso aí não é pretexto não, irmão. Pois é. Todo mundo usa José, Deus botou ele no governo lá do Egito. Foi Deus que quis para poupar
a tribo dele, a família de José, que seria a base do povo de Israel. Foi uma proteção para a promessa. Não foi por motivos políticos, para que ele estivesse na posição lá dentro do governo e fizesse a influência. Foi para salvar da fome. Foi outro propósito. Avança aí para mim. Senão a família de José morreria de fome em Canaã. E como é que surgiria o povo de Israel se morresse Jacó e seus filhos? Não tem nada a ver com política. Tem a ver com propósito. Guardando o povo dele. Todo submisso, todo insubmisso, atenta contra a própria vida. Nós vimos lá com Coré, Datã, Abirão, 250 rebeldes. Todos morreram. Fora os que morreram da praga depois. Deus, vou falar muito claro aqui. A gente depois vai entrar no âmbito da igreja. Deus não suporta rebeldes. Rebelião para Deus é uma coisa muito séria. Então, quem tem características de rebelde, está correndo risco de vida. É simples assim. Mas não, conheço rebeldes aí, por exemplo, no âmbito da igreja, que estão vivos até hoje. Está vivo na carne, se não se arrepender, vai morrer em pecado. E morrer em pecado é ser um nome tirado do livro da vida. Vamos lá? A ordem no mundo dos homens depende da instituição de lideranças que, à semelhança do próprio reino de Deus, está sujeita a leis e normas. Todo aquele que resolve insurgir-se contra a liderança constituída, arrisca-se a penalidades previstas e as maldições de Deus. Então, quem se insurge contra a lei brasileira vai ficar em situação de risco para a sua própria vida na lei brasileira. Mas quem se insurge contra os princípios de Deus, aí acaba ficando debaixo de maldição. Tanto a lei humana como os princípios de Deus, se quebrados, trazem graves consequências, não trazem? É simples assim. Então não seja um ativista, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, vai nessa sua força, para ver onde vai dar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, vai para as praças aí com os punhos erguidos, com bandeiras nas mãos, está lascado. Sim. Sim, isso escandaliza, né? Você pode repreender, você pode não concordar com as obras infrutíferas das trevas, é isso que a palavra de Deus diz. Você pode não concordar. O que eu estou falando é o seguinte, daí a você não concordar, você vai lá e posta uma resposta. Esclarece, isso aqui é radicalismo. Sim. Esclarecer pode. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a geração perdida. Tem um vídeo no canal falando a geração perdida, que foi a geração dos últimos 30, 40 anos, que foi doutrinada segundo Freire, o método de Freire, que é comunismo. Certo? Eu fiz um vídeo aqui, eu fiz uma pregação aqui, trouxe vídeo, informações, que a maioria das universidades tem essa ideologia esquerdista, que é a herança do Freire, do modelo do Freire. Eu mostrei as raízes desse mal, mas foi uma vez só e voltei a falar do Evangelho. Qual é o limite? Você não pode viver falando só sobre isso.
Já esclareceu? Volta a falar da verdade do Evangelho. Isso que é o problema. O problema é que alguns cristãos, como não querem mais, não é que não querem, acabam se distraindo, falando só de política, e esquece que o pressuposto nosso é falar da palavra. O problema não é você se posicionar e falar alguma coisa. O problema é você só ver a pessoa falando sobre isso. E passa semanas e passa meses, e ela agora só fala de política. Aí largou o Evangelho de lado. Esse é o problema da falta de equilíbrio. Você pode denunciar como eu já denunciei. Mas eu não fiquei a vida toda falando de política. Eu não tenho só esse discurso nos meus lábios. Eu tenho consciência política. Mas eu não sou ativista político. Amém? Todo mundo entendeu a diferença? Uma questão de bom senso, de equilíbrio. Não pode migrar. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar registrado. Pastor Silas Malafaia, ele sempre foi pregador do Evangelho. Agora, nos últimos anos, ele não prega Evangelho. Você vê os vídeos dele, só fala de política. Ele não fala outra coisa. Ele não vem com textos. Praticamente não há texto bíblico nos vídeos dele. Ele está abrindo mão de falar da palavra para só falar de política. Aí ele derivou para o lado errado. Ao meu ver. Tá certo? Então não estou falando que a gente não tenha consciência política, que não possa esclarecer. A gente não pode ficar só falando de política. Que é humano. Porque eu não vejo nenhum dos apóstolos falar sobre isso. Nenhum. Tem algum apóstolo falando sobre isso? Olha, tem que falar contra César. Olha, não sei o quê. Pelo contrário. Orem por eles. Sejam submissos. Que a democracia é um sistema humano. Sim, era monarquia, não tinha mesmo liberdade. Sim, os princípios de Deus. Os princípios estão ali. Sim. Mas aí que está. Estava lá com a bandeira, arriscando-se a ser presa, levar borrachada, tiro de bala de borracha, spray de pimenta. Pode, por sua consciência. Mas é muito individual. Eu estou falando que a palavra não endossa tal comportamento. Eu não estou falando que proíba. Tá. Sim, mas o que mudou depois desse protesto? Você como cidadão pode. Você como cidadão pode. Mas vamos lá, o que mudou? Nós conseguimos impedir que a esquerda tomasse poder? Nós, cristãos, por mais que orássemos. Quem é que tem o governo de todos os reinos humanos? Deus. Quem permitiu que seja assim? Deus. Quem vai permitir que as lideranças constituídas continuem oprimindo? Deus. Estou falando que não há pressuposto de que os cristãos, orando, mudem as políticas humanas. Não, de jeito nenhum, é idolatria. Seria idolatria. O presidente Bolsonaro não é o Messias. Ele é Messias só no nome. Ele é Messias só o nome dele é de batismo. Ele é um homem pecador, com ideias contraditórias. Agora, defendia princípios cristãos. Certo? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Só para ilustrar. Eu estou falando o quê? Por mais que se façam reivindicações, passeatas, até manifestações religiosas, na prática, não muda nada. Porque não consegue mudar o que está estabelecido pela vontade nossa. A soberania é de Deus. Deus está permitindo.
Deus está permitindo, tem propósito, vai ser assim mesmo, conforme a vontade de Deus. Sim. É um zelote. É, sicário ou zelote. É, imagina para ele como era difícil. É verdade. Ele era sicário ou zelote. Sicário, a palavra sicar é uma lâmina curta. É uma adaga. Você sabe por que faziam os sicários ou os zelotes? Eles eram contrários à invasão de Roma ao povo de Israel. Então eles traziam uma lâmina curta dentro da manga. Quando eles podiam, eles faziam atentados terroristas contra os líderes romanos. Eram matadores. Ele está falando o seguinte: dentro dos 12 apóstolos havia Judas Zelote. Ele era sicário. Simão Zelote. Ele era ativista político, contrário à invasão de Roma a Israel. Um ativista político. E como é que eles faziam ativismo político? Matando os oficiais romanos. Eles chegavam com as suas togas, com uma adaga presa ao braço. Na hora ela pegava a adaga e matava o líder romano. Então, um dos apóstolos era desse partido radicalíssimo. Mas teve que se aprender a submissão às autoridades. Porque Jesus jamais incitou rebelião contra as autoridades constituídas. Jesus não incitou isso. Reagiu porque é que é absurdo. Pois é, Jesus falou que não era para fazer aquilo. Avança aí para mim. Não, você pode combater ideologias, mas não tomar partidos. Sim. Sim. Não cabe a gente se calar. A gente não pode revolucionar. Revolução é rebelião contra o que está estabelecido. A frase que eu cunhei, ela explica tudo. Você tem que ter consciência política e não ativismo político. Essa frase delimita a nossa ação. Não é errado você saber o que está acontecendo de errado. Não é errado você se tornar culto. Não é errado você até abrir os olhos de outros. O que você não pode fazer? Ir contra o governo. Vai por sua conta e risco. Contra a cidadania. Lembrando que hoje, em época de internet, tudo vira prova. Tá bom? Então, cuidado. Porque estão querendo passar no Congresso leis. Olha, é gana deles. Eu acho que não fecha o mandato do Lula no ano que vem, sem antes aprovarem a censura da internet. A censura virá. Ela virá. Enquanto estiverem no governo, falta um ano só. Grave o que eu estou falando, estão com gana disso. Eu li recentemente sobre isso. Eles vão censurar a internet. Quer tirar a voz do povo. Eles vão censurar a internet. Então, quando censurar a internet virar lei, cuidado com a sua panfletagem na internet. Porque você vai pagar pela lei. Entendeu? Muito diferente ter consciência política do que ter ativismo político. Sim, mas não foi por causa dos princípios políticos de Herodes. Foi pelo princípio de Deus. Moral. Princípio moral, não princípio político. Sim. Ali foi um confronto da lei de Deus, porque sendo eles e do meu, eles sabiam a lei de Deus, eles sabiam que aquilo era errado. Como cidadãos vocês podem, mas esperem o magistrado vir com um gládio sobre a cabeça de vocês. Tem um preço.
Uma coisa é cidadania. A nossa cidadania é celestial. Nós somos pacificadores, pregadores da paz. Amém? Existe uma linha tênue aí que tem que tomar cuidado de não avançar. Vamos voltar para cá? 2 Pedro 2,9, para terminar essa aula. Vamos lá? É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Vocês não leem comigo não, é? Eu estou com a voz cansadíssima aqui, vocês não leem comigo? Vamos lá, verso 10, igreja. Me ajuda? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em mudas paixões, menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Vamos aprender com os anjos? Homem é arrogante. Os anjos respeitam a autoridade. É simples assim, irmão. O homem não tem o menor respeito. Tiver que falar da autoridade, fala, picha, xinga. Pedro está comparando. Os anjos não fazem isso. Os anjos reconhecem. Não é? Os anjos caídos também. Vocês vão ver até sobre Satanás. Reconhecer que aquela pessoa é má, corrupta, ruim, etc. Nós podemos reconhecer. Mas tem que tomar cuidado com soltar a língua. Entenderam? Mas cuidado com a tua língua. Pela tua língua você pode ultrapassar muito a vontade de Deus. Muito. Então, olha só, os anjos se detêm para falar contra a autoridade. Verso 12. Esses, todavia, os rebeldes, como brutos irracionais. A palavra bruto aqui é besta fera, como animal. Como brutos irracionais, que é um animal irracional, pitbull irracional. Naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser. Eles causam destruição, causam rebeliões, brigas, mortes. Eles também vão morrer, vão ser destruídos. Isso aqui está falando de um radical estúpido, uma pessoa sem freio. Amém? Avança aí para mim. Não, pulou um. Não lemos Judas. Judas 1,8. Vamos lá? Ora, é o mesmo princípio de Pedro, é o mesmo princípio de Judas. Repete até as mesmas palavras. Vamos lá? Ora, estes da mesma sorte, qual sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, são carnais, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. É a mesma expressão que Pedro usou. Pessoas que não se contêm, elas falam mal o tempo todo de liderança. E o texto diz, contudo, de novo vai comparar com os anjos, vamos lá? O arcanjo Miguel, que é um grande anjo lá na autoridade dele, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, olha só, o arcanjo Miguel, uma grande patente no céu. Mas quando contendeu com Satanás, Satanás era querubim. Ele não ousou diante de Deus. Tu és um inútil, tu és isso, xingar o diabo. Não, Senhor. Não, Senhor, se conteve. Que o Senhor te repreenda. É quem não se queima com a própria língua. Nem os anjos são burros de se queimar com a própria língua. Respeita. Respeito tem que haver, mesmo que o outro não vale nada. Nós temos um presidente da República. Eu posso achar ele uma pessoa detestável. Mas eu não posso soltar minha língua e ficar falando um monte de coisa xingando ele.
Mal ou bem, o cara está na presidência da República. Não tem jeito, irmãos. Vai lá na internet e começa a xingar ele de... É o molusco, é o sem vergonha, é o safado. Vai lá, faz isso. Quando vier a censura, tudo que você escreveu lá vai depor contra você, diante dele. Pois é. Mas quando o negócio estreitar, eu quero ver. Vai lá, paramos aqui, né? Não usou... O Senhor te repreenda. Estes, porém, os sem freio, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, mesma palavra lá no original grego, animal irracional. Besta fera, um pitbull. Sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que se vendeu como profeta. E pereceram na revolta de Corá, tudo exemplo de rebeldes. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Comunhão ágape. Havia a comunhão ágape. E esses camaradas iam na reunião também. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Deixa eu dizer isso aqui para você. Pastor que a si mesmo se apacenta, ele guia a própria alma. Não se submete à autoridade de homem nenhum. Deus é o nosso pastor. Jeová, Yahvé, o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o sumo pastor. O Pai é pastor, o Filho de Deus é pastor. Nós temos quem nos guie e obediência a eles. Amém? O homem rebelde não tem ninguém sobre a cabeça dele. Ele tem o cajado da própria vida. Eu faço o que eu quero. Ele é pastor de si mesmo. Não se submete, não inclina a cabeça para ninguém. Nem Deus, nem homem. Isso eu senti de pastor de si mesmo. E aí, onde eu parei? Aqui, ó. Pastores que a si mesmo se apacentam. São nuvens sem água, não tem conteúdo. Impelidos pelo vento. Árvore em plena estação, dos frutos deste desprovido. Não tem fruto bom. Duplamente mortas. Desarraigadas, sem raiz. Ondas bravias do mar, só faz barulho. Que espumam suas próprias sujidades. Tudo que sai dele é da alma. Estrelas errantes. Agora, qual é o destino deles? Vamos lá, ler aqui o finalzinho. As quais têm sido guardada a negridão das trevas para sempre. Qual é o destino do rebelde, do anarquista? Trevas para sempre. Morto duplamente. Vai morrer na carne e vai morrer espiritualmente. Primeira morte, segunda morte. Treva. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos finalizar essa lição? Avança aí para mim, por favor. E dentro da igreja, tem princípio de autoridade e submissão? Até agora falamos no âmbito geral. Claro que tem, irmão. Se o reino de Deus é fundado em autoridade e submissão, tem que ter. Vamos ler? O próprio Senhor Jesus escolheu dentre os seus discípulos aqueles que se tornaram os 12 apóstolos. Esses apóstolos, juntos com os anciãos, presbíteros, tinham autoridade sobre os assuntos da igreja de Cristo. Atos 15, 2 a 6. Por intermédio de Paulo, o Senhor lhe revelou as dignidades de autoridade na igreja. Quem foi que criou o sistema de autoridade e submissão na igreja? Deus. Através de quem? Cristo. Cristo revelou para quem? Paulo. Está aí na sua Bíblia. Qual foi a ordem? Vamos lá? 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus. Quem estabeleceu? Deus. Não foi homem, não foi eleição de baixo para cima. Não foi eleição de baixo para cima. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolo. Primeiramente, posição de hierarquia. Apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorros.
governos, variedade de língua, foi estabelecendo hierarquias. Não é só diversidade de funções. Primeiramente, os apóstolos. Foi Deus que estabeleceu. Amém? Avança aí para mim. Além de fazer denúncia às autoridades, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é da outra lição que eu esqueci de deletar o slide. Atos 20, 28. Eu esqueci de deletar que eu construo uma lição em cima da outra. Estou perdoado, de vez em quando passa. Vamos lá, até porque terminei essa lição ontem à noite. Atendei por vós, leiam comigo, vamos no finalzinho mesmo, irmão, vamos lá? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Quem é que levantou o bispo? Não, Deus, né? Deus ungiu o camarada e o constituiu bispo. Bispo, a palavra bispo é supervisor do rebanho. Amém? Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Quem foi que constituiu? Deus. Com qual finalidade? Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, ou com o sangue do seu próprio, no original grego. Está falando do filho, né? Deus não tem sangue, mas o filho teve sangue. Ele comprou com o sangue do seu próprio, seria assim a melhor tradução, seu próprio filho. Quem constituiu o bispo? Deus. Para fazer o quê? Guiar, pastorear, guiar a igreja. Isso é controverso. Isso aí que você está me perguntando, não tem uma resposta objetiva. Tem uns que creem, outros que não creem. É muito controverso. Mulher nenhuma tem autoridade sobre a igreja. Não foi constituída por Deus para isso. Não. Apóstolo e bispo não é a mesma coisa. Bispo é mais equivalente a presbítero e pastor. Naquela época não tinha uma diferença muito clara entre bispo, presbítero e pastor. Não tinha uma diferença muito clara. Ao longo da história que o bispo passou a pastorear outros pastores. Quantos apóstolos teve? 12, né? Um foi reprovado e depois foi levantado um por sorteio. E Paulo também. E aí até se atribui a outros também ali o apostolado. Apóstolo é enviado, né? Então, eu não vou bater nesse mérito aqui agora, mas hierarquicamente apóstolo é acima de bispo, bispo acima de diácono e assim vai. Amém? É como eu estou falando. Você estudando a história da igreja, você vê que é o seguinte, antigamente só tinham bispos, pastores e presbítero. A palavra presbítero quer dizer idoso, velho. É que a cultura oriental é diferente da nossa. No Oriente, quanto mais idoso, mais respeitado. Aqui no Brasil, quanto mais idoso, mais desrespeitado. Não vale nada. Lá no Oriente é o contrário. Quanto mais idoso, mais sábio. Acumulou mais vida, mais experiência, mais sábio. Então, na igreja inicial, além dos apóstolos, tinha um número de sábios homens velhos para poder consultar. Os anciãos. Ancião em grego é presbíteroi. Presbíteros. Então acabou que eles ficaram numa função eletiva lá dentro da igreja. Tinha os apóstolos e tinha os anciãos. Na hora dos concílios para resolver as coisas, quem é que ia opinar? A igreja toda? Não era democracia. Eram os apóstolos e os anciãos. Amém? Era um cargo de honra. Ao longo da história, começou a se separar um monte de difundir igrejas e levantar outros líderes, outros pastores sobre aquelas igrejas. E aí começou a se levantar um bispo, um supervisor para aquelas igrejas. Então, o bispo antes era só equivalente a um pastor, mas agora ele é pastor de pastores.
Sendo assim, um supervisor virou o bispo. Ao longo da história, no começo era equivalente. Entendeu? Ao longo da história, precisou. Por exemplo, vamos imaginar, tá? Só imaginar. Não tem essa arrogância no meu coração. Que nós abríssemos outras filiais. Já temos uma na Paraíba. Nós abríssemos aqui no Rio de Janeiro, mais 2, mais 3. Eu seria supervisor desses pastores que estão debaixo da minha orientação. Nesse caso, o termo bispo se empregaria. Porque eu estaria orientando pastores associados a mim. Pastor de pastores é bispo. É um supervisor. Pastor presidente. Mas é um supervisor. A palavra bispo, literalmente supervisor. Que supervisiona. Amém? Avança aí para mim. Estes líderes deveriam ser reconhecidos por sua conduta no pastoreado do rebanho da igreja. Hebreus 13:17 é o famosíssimo texto. Vamos lá? Obedecei aos vossos guias. Que são os guias? Pastores. Literalmente seriam pastores. Mas levando em consideração a hierarquia das igrejas, pastores, bispos, aqueles estão investidos de autoridade sobre a igreja. Amém? Obedecer a vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Por que um líder pode fazer a obra gemendo? Porque o povo está sendo insubmisso. Vou trazer só uma estatística para vocês. Fizeram uma estatística nos Estados Unidos. Lá tem muitas estatísticas, fazem pesquisas, né, nas igrejas. Muitos pastores de vocação estão abandonando o ministério. Porque não suportam mais as igrejas. Muita pressão, muita rebeldia. Os caras cansam. Como homens, eles cansam. Abrem mão. Mal remunerados. Rebeliões. Trabalho contínuo, que não dá fruto. Entram em estado de estafa e abandonam o ministério. Simples assim. Abandonam tudo. Porque não aguentam. Simplesmente assim. Então não é proveitoso sobrecarregar ao ponto de fazer o cara desistir do pastoreio. O que vai adiantar? Diga, varão. Eu não sei. Eu acho que só não tem salvação quando eles tiram a própria vida. Porque alguns pastores tiram a própria vida porque não aguentam mais. Pois é, tirar a própria vida é outro nível, né? Agora, abandonar por extrema cansaço, por não conseguir pastorear as igrejas, é um negócio sério, é muito grave. Mas vamos entrar nesse mérito, não. Eu acho que só o suicídio não se justifica. Avança aí para mim. Pois é. Mas as ovelhas são rebeldes hoje? São rebeldes? Vocês não, vocês são tudo bonzinho. Às vezes. Às vezes vocês me dão canseira. Não, mas o que adianta? Vamos aplicar aqui para a minha vida aqui? Não. Não vou largar porque é uma vocação, não é um emprego. Não é um emprego, isso é uma vocação. Agora, meu salário, se fosse só pelo meu salário, né? Meu carrinho continua lá desbotado, lá até hoje, 3 anos, sem pintar. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. O que pode fazer um pastor chegar ao extremo? Desobediência, divisões, insubmissão. Isso aí, eu sobrevivi a uma divisão na igreja. Sobrevivi. Eu poderia ter saído do ministério. Foi extremo, foi emocionalmente extremo. Entenderam? Isso pode fazer o pastor ficar doente. E o que adianta eu ficar doente? O que vocês vão ser beneficiados? Eu servi a vocês nessa semana toda a palavra de Deus. Se eu ficar doente, vocês perdem a mim. Como homem, como canal. Não é que seja a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Eu estou servindo a vocês. Eu estou aqui na função de servo.
Eu estou me gastando para que vocês sejam enriquecidos. Me tirar da função vai servir de quê para vocês? Nada, vai ser prejuízo. Me fazer ir ao extremo do cansaço, ou da fadiga emocional, com rebeliões, com desavenças, o que serviria para vocês? Então, está se cuidando ali da mente do que está à frente. Cuidando do bom estado emocional, físico dele. Não está falando aqui de enriquecer o líder. Está falando de não tornar um ambiente insalubre para o líder. Porque ele vai abandonar, ele é homem, ser humano. Ele vai estafar, vai abandonar, vai chutar o pau da barraca, não vai suportar. Um dos maiores exemplos de prejuízo de liderança que não aguentou mais é Moisés. 40 anos de murmuração, no final ele se rebelou contra Deus. E Deus puniu Moisés. Os 40 anos de currículo de Moisés no deserto não serviu para Deus amenizar a barra dele, não. O homem mais manso da terra, quando chutou o pau da barraca, porque não aguentava mais o povo, Deus também falou, você está punido, você não vai entrar na Terra Santa. Aquilo ali me alerta. Se eu chegar ao extremo e ser punido por Deus, eu que perco. Não é? Melhor não chegar ao extremo. Você ia falar o quê, mulher de Deus? Sim, o guia aqui é exemplo. Tem prerrogativa. Esses textos que nós não lemos aqui, que estão entre parênteses, falam das qualificações do líder. Nós pulamos ali 3 textos que nós não lemos aqui. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser manso, tem que ter uma série de características. Certo? Como assim? A submissão? Sim, mas... Sim, claro. Ele tem que ser irrepreensível. Oi? Glória a Deus. Não devia nem ter saído. Alegria para mim. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Nós estamos terminando a aula, vamos ficar conversando aqui. Hã? Vocês querem fazer um BO aqui comigo? Discutir a relação? Pastor e ovelhas? Tem irmãs que não são do meu ministério, estão aqui esperando terminar. Sim. 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 Se eu estiver em pecado, eu nunca jamais iria contra aquilo que é verdadeiro. Então, se eu estiver em erro, qualquer um de vocês pode ser usado para me confrontar. A palavra de Deus diz assim, eu falei dos textos, mas em específico é erro. O líder tem que ser exemplo dos fiéis. Exemplo. Por exemplo, se eu não dou oferta, eu não estou sendo exemplo para vocês. Do meu salário que vocês me pagam, eu tiro oferta para Deus. Porque eu tenho que ser exemplo. Se eu não sou exemplo nessa área, vocês podem me confrontar. Pastor, por que você não dá oferta? Estou nem falando de pecado grosseiro. Falando de comportamento, de ser exemplo. Então, em tudo eu tenho que ser exemplo para vocês. Se eu sou um homem iracundo, fico brigando com todo mundo, não sou exemplo. Entendeu? Então, quando é que pode ser confrontado? Nos textos que nós não lemos, tem lá. Só pode se admitir acusação contra o líder, contra o presbítero, por 2 ou 3 depoimentos, testemunhas. Tem que ter prova. Só se pode admitir esse processo contra o líder com 3 pessoas depoentes. Está falando de um processo judicial até. Né? Tem característica judicial. Tem que ter prova e tem que ter 3 pessoas para... E se for, na continuidade do texto diz, e se realmente proceder, repreende-o na frente de todos para que todos temam. Esse líder tem que ser repreendido. Para que todos temam. Haja temor.
o líder está roubando, o líder lá trocou de mulher, ele tem que ser repreendido, lógico. Certo? Vai ter provas, ele vai ser repreendido. Mas só assim. Agora, só porque você não gosta de mim, você não gosta da minha pessoa, pastor ri demais, ele é bobo, ele é chato, ele é pedante. Isso aí não caracteriza. Você se voltar contra mim, você está indo contra a pessoa do Damásio. Mas está ignorando a investidura que está sobre mim. Aí você está perigando atentar contra a sua própria alma. Porque você não pode rejeitar, você pode me rejeitar como pessoa. Assim, não gosto da pessoa dele. Eu acho ele chato. Mas você não pode rejeitar a investidura que está sobre mim. Enquanto você estiver debaixo desse pastoreio, eu estou com a investidura sobre vocês. Eu sou o anjo da igreja, né? O mensageiro da igreja. Isso não pode ser esquecido. Amém? Se vier se levantar contra mim, lembre-se, eu não estou aqui por vontade própria, foi Deus que me investiu. Não estou me escondendo de trás da unção. Se eu estiver errado, é outra história. Mas se você acha que eu estou errado, sem base, e vier contra mim, você está indo contra a investidura de Deus, sem base. E sem base você está lascado. Eu não preciso nem me defender. Eu não preciso me defender. Se eu estiver correto e você errado, o peso é sobre você. Quantos entenderam? É assim que funciona. Eu vou fazer o que Deus faz. Ou o que Moisés fez. Eu vou ficar triste, baixar minha cabeça. Mas Deus sabe quando o líder está errado e quando a ovelha está errada. Amém? Todo mundo entendeu? Terminamos, falta só ler título. Vocês querem ficar conversando aqui, fazendo BO? Vamos encerrar a transmissão. Está sendo transmitido. Depois a gente conversa particular, vamos lá? Tito 3:1, eu quero ensinar a vocês as prerrogativas, né? Vamos ler o último? Lembrem-se que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Então, para todos os cristãos, a obediência é recomendável, viu? É recomendável. Depende. Quem dispersa ovelhas, às vezes são os líderes, né? As ovelhas têm sempre que buscar uma liderança, né? Eu sou contra o desigrejado que é radical. Aquele camarada que é rebelde, que não quer se sujeitar a ninguém. Ele parte de um princípio que ele não tem que se sujeitar a ninguém. Aí virou pastor de si mesmo. Cai aonde? No texto de Judas, cai no texto de Pedro. Pastor de si mesmo não pode. Eu sempre acredito que tem alguém que Deus levantou que é digno. Certo? Tem que buscar alguém digno para guiá-las. Não tem. Não tem. Deus não levanta ninguém, nenhum homem santo digno para liderar. Não tem. Não é desculpa a pessoa dizer que não é estar igrejada porque não tem líder decente. Tem líder decente. Tem homens vocacionados decentes. Procura. Certo? Não tem. Não tem? Será que não tem? Deus prometeu lá atrás que ele levantaria pastores segundo o seu coração. Tem que ter um líder que você possa seguir. Tem que ter, porque Deus providencia. Deus não ia deixar as suas ovelhas dispersas, feridas e cansadas, sem ter alguém para guiá-las. Tem que ter um guia. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Conselho para você, seja submisso. Aí amar é outra história, né? A gente deve amor a todos os homens, inclusive os chatos. A gente tem que amar todo mundo, irmãos. Vocês têm que me amar, pô. Uma coisa eu sei, a palavra me dá um limite. No meu pastoreio eu não posso ser dono do rebanho, eu não sou dono de vocês. Sou guia. Eu oriento, mas não sou dono. Dono é Jesus. Dono é Deus Pai. Amém? Estou aqui na função de orientador, de guia. Se você quiser ir enxergar na minha vida um bom guia, você continua comigo.
Se você acha que eu não estou guiando para o caminho certo, sinto muito. Você vai partir, que Deus te abençoe. Eu me esforço para ser um bom guia. Amém, povo? Vamos lá, vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença e por todo o ensino da tua palavra. Que a tua palavra seja sempre prioridade no nosso coração. Seja a tua palavra, Senhor, o que nos dá direção, juízo, julgamento, discernimento. Senhor, não fazemos nada se não for segundo a direção do teu Espírito. Então, continua nos guiando na tua vontade, soberana, plena, para que vá bem para a nossa própria vida, nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a não desviar dos princípios da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar no centro da tua vontade. Abençoa os teus servos, Senhor, a terem esse julgamento no seu coração. O que é justo, o que é certo, o que é santo, nisso nós possamos viver. Ajuda-nos a tirar de nós o que não é certo, o que não é justo, o que não é santo. Ah, Senhor, dá essa graça aos teus servos, para que nenhum se perca, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra nessa manhã, instrução da tua vida para a nossa vida. Obrigado, Senhor, leva-nos em paz ao nosso lar, e logo mais traga-nos pelo teu poder, para podermos estar adorando o Senhor em espírito e em verdade. Seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Culto começa às 6h30, irmãos. Cheguem cedo.